Rádio Novelo. Novelo. Hoje a conversa é com a Natália Leal, diretora executiva da agência de checagens Lupa, parceira de primeira hora da Meta no programa de checagens por terceiros no Brasil, esse mesmo que o Mark Zuckerberg anunciou outro dia que não vai mais existir, junto com outros vários freios à desinformação e discurso de ódio que ele eliminou ainda antes da posse do Trump. Na posse, ele estava lá todo pimpão, junto dos outros senhores supremos do universo tech, que acaba sendo o universo em que todos nós vivemos, querendo ou não. Estavam lá os presidentes do X, da Amazon, do Google, da Apple e do TikTok, e todos pareciam bem felizes. E não é para menos. O Trump disse que começa agora uma era de ouro para os Estados Unidos. Eu, pessoalmente, não acho que seja o caso. Mas, para as Big Techs, sem dúvida, o que estava bom agora vai melhorar. Eu quis entender com a Natália o que essas mudanças todas significam, o que tem por trás da nova política da Meta e por que essa política de checagem foi criada em primeiro lugar. A gente está aqui conversando por causa do anúncio feito pelo Mark Zuckerberg de que eles estavam encerrando o programa de checagem por terceiros, né? Sim, o programa existe no Brasil desde maio de 2018, mas ele existe nos Estados Unidos desde 2016, porque ele foi uma resposta do Facebook, à época não era Meta, à eleição do Trump, porque naquele contexto também de Cambridge Analytica, Só explica o que era o Cambridge Analytica, que eu não sei nem se as pessoas lembram. Foi um escândalo que ocorreu ali dentro do contexto da eleição americana, mas eles também tiveram alguma influência em outros movimentos, como o Brexit e outras eleições também ao redor do mundo, em que essa empresa usava dados de segmentação do Facebook, ou seja, de gênero, raça, de interesses, a partir das reações, dados que a Meta tem acesso a partir dos movimentos que a gente faz dentro da plataforma. E aí essa empresa puxava esses dados e direcionavam publicações específicas. E algumas dessas publicações eram falsas, outras eram teorias conspiratórias, outras eram parcialmente falsas. E esse é um tipo de acesso que não deveria ser dado a uma empresa externa, porque… Esses dados do Facebook. Os dados do Facebook, porque o usuário, quando aceita lá os termos, as letrinhas miúdas que a gente nunca lê, diz lá que a gente concorda que os dados fiquem com a Meta, com a plataforma. Mas essa plataforma não pode vender dados de terceiros. E era basicamente isso que estava acontecendo. E aí teve uma resposta da Meta, do Facebook, que era, na época, tentar minorizar, diminuir esse tipo de efeito, né? Acho que foi o primeiro momento que a gente se deu conta que a gente estava entregando muito ali para as plataformas. Tipo 2015, 2016. né? Que a gente ficou assim, caramba, a gente como sociedade, como que isso vai influenciar? Nesse contexto surge o programa nos Estados Unidos como uma resposta, já que estamos influenciando negativamente, vamos fazer uma coisa positiva. Vamos trazer verificadores independentes para que digam se uma coisa é verdadeira ou falsa, também porque a empresa entendia naquele momento, e acho que entende até hoje, que não pode se responsabilizar por dizer o que é verdadeiro, o que é falso, porque isso colocaria a Meta num lugar de mais a empresa de comunicação do que a empresa de tecnologia. E eles morrem de medo. E eles disso. morrem de medo. Porque né? isso é regulamentado. Você não pode num jornal mentir, você vai sofrer uma ação, você vai ser processado. Exatamente. E nos Estados Unidos, a Meta é regulada eles não como são empresa de tecnologia. Eles não são responsáveis pelo que as pessoas postam. Não são eles responsabilizados não são pelo que as pessoas responsabilizados postam. por isso, então eles se entendem como uma plataforma que dá voz às pessoas. Então surge nisso aí, a Lupa é um dos primeiros parceiros em 2018 quando vem para o Brasil, no contexto de uma eleição super polarizada que a gente tinha, Lula preso, Bolsonaro já numa campanha daquele momento que a gente não sabia o que ia acontecer, e se tinha muito medo, de fato, de que o que tinha acontecido nos Estados Unidos acontecesse no Brasil, e aí o programa chega aqui. Esse programa é um programa de checagem por terceiros. Vocês são um desses grupos que checa. Quando vocês mandam uma recomendação para eles, dizendo, olha, isso aqui que está saindo aqui no Brasil é falso. Isso é só uma recomendação ou eles têm obrigação de tirar porque eles financiam vocês são meio que contratados pela Meta? Eles não têm nenhuma obrigação de tirar. A gente não acompanha as ações que eles fazem a partir da recomendação que a gente faz.
Toda decisão Então, você é da pode Meta. recomendar até perder o fôlego e não acontecer nada. Não acontecer nada. Tem várias situações em que a gente vê informações que a gente já verificou, já devolveu para a plataforma dizendo isso aqui é falso e a informação segue circulando. Mais ou menos como os usuários. Mais ou menos Se você, como sei os lá, tem usuários. alguma coisa no YouTube e você vê que é falso, é sobre você manda, ou em qualquer plataforma da Meta ou Twitter, ou seja lá quem for. Quer dizer, a posição de vocês não é tão diferente da dos usuários comuns nesse sentido. Você avisa, você faz um flag dizendo que é falso e eles... Teoricamente, eles deveriam considerar a nossa avaliação como o primeiro filtro, o filtro mais importante, porque tem uma metodologia, porque eles acompanham o nosso trabalho. Que eles escolheram porque vocês. Eles escolheram a gente, né, a partir das regras da rede mundial de checadores. Para ser parte do programa, tem que ser signatário do Código de Ética e Princípios da International Fact-Checking Network, que é uma rede que congrega aí mais de quase 200 organizações de checagem ao redor do mundo. E a gente, nesse código, tem princípios de transparência muito bem estabelecidos, transparência de metodologia, de fontes usadas nas verificações e de financiamento das organizações. Princípio de apartidarismo, ou seja, a gente não pode olhar só para um lado do espectro político, tem que fazer uma checagem que seja equilibrada, que olhe para todos os lados, que pegue as mentiras da esquerda, da direita, no caso do Brasil, do centro, que é um pouco mais complicado. E também ter uma política de correção muito clara, assim, e que ela seja aplicada. A gente diz que errar não é feio, feio é não corrigir, rápido, né? Então, a gente segue isso, tem que ser signatário para poder fazer parte. Isso nos levaria a crer que o que a gente diz, a nossa avaliação, seria, de fato, o primeiro filtro. Mas, para alguns casos, isso não se aplica. Só, assim, um exemplo. Durante a pandemia, por exemplo, a gente viu muitas verificações que a gente tinha feito em cima de informações que políticos tinham compartilhado e eram falsas. Os usuários compartilhavam e a gente sinalizava e continuava sendo espalhado. Porque também tem uma regra que é super polêmica do programa, que é publicações de políticos não podem ser taxadas como desinformação. Ah, uau! Né? Isso é uma regra do programa da Meta? É uma regra do programa da Meta, porque eles entendem que um político ou uma pessoa exercendo um mandato, se ela tem algum conteúdo com uma flag de que é falso, a gente tá cerceando o discurso político. Ah, uau! Isso eu acho super polêmico, é um ponto assim que nenhum checador, ninguém que é parte do programa fica confortável com isso, porque a gente sabe que os políticos, embora a gente tenha pesquisas que digam que eles compartilham menos informação falsa do que os usuários comuns em quantidade, quando eles compartilham, essa informação falsa se espalha muito mais rápido. Faz sentido. Então, seria importante que a gente pudesse também colocar essa flag, mas não pode. Então... Tem uma coisa que eu vi o Zuckerberg falar, que é uma das causas, segundo ele, dele ter decidido cancelar esse programa de checagem por terceiros. E ele disse que no início, na cabeça dele pelo menos, isso era para checar informações falsas do tipo a Terra é plana. A gente pode discutir a questão da Terra plana ser também uma espécie de ideologia política, faz parte de um universo de ideologia política, mas coisas que eram patentemente falsas e que aí houve um desvirtuamento por parte dos checadores que passaram, em vez de checar coisa tipo a Terra é plana, checar política. Isso é verdade? Nunca foi restrito qual era o tipo de assunto que deveria ser checado. O programa estabelece que a gente deve checar informações falsas. A gente também precisa considerar que o jornalismo, por princípio, deve ser um espelho da realidade. Então, se a gente tem um debate político intenso, a gente não pode olhar para o lado e fazer de conta que aquilo ali não faz parte do debate e não está sendo decisivo para a forma como as pessoas estão se comportando, para as decisões que elas estão tomando e tendo consequência no nosso dia a dia e na sociedade. A gente teve um determinado momento que alguns políticos passaram a usar as ferramentas de redes sociais como lugares de pronunciamento oficial.
É verdade. O negócio E saía- o Trump fez isso muito, O né? negócio saía antes no X ou no próprio Facebook ou no Instagram do que no site oficial do governo. Então, como é que a gente vai ignorar que a política faz parte desse contexto e que as pessoas estão debatendo isso, né? Então, se eu tô vendo que tem uma informação falsa que tá se espalhando e ela vai chegar a muito mais gente e ela é muito perigosa pro debate, é minha obrigação tentar conter isso. E o Zuckerberg fala muito de censura. Essa é uma coisa que eu ia te perguntar, porque para mim, censura tem que ser por parte de uma autoridade que está de fato cerceando o discurso. Assim, eu não entendo muito a palavra censura dessa maneira ampla que eles usam, de que a Meta vai censurar, de que o New York Times está censurando. Para mim, censura é isso, é uma autoridade que de fato tem poder de punição, tem poder do uso da força para punir as pessoas que estão falando determinada coisa. Como acontecia no Brasil durante a ditadura militar, como acontece em países totalitários de um modo geral. Isso é censura. O resto, para mim, enfim, é uma empresa privada que não está nem censurando, nem permitindo. É uma empresa privada, é outra coisa, né? Que está indo pelos seus próprios interesses. Está seguindo seus interesses, seus valores, seus princípios, se houver. A gente, como checador de fatos, como jornalista e checador de fatos, vê com muita preocupação essa comparação. Porque eu, pessoalmente, entendo da mesma forma que tu entende. Acho que é uma coisa que está ligada a um poder que é concedido e esse poder é majoritário para que essa pessoa, quando censura, ela exerce o poder além do que lhe é concedido ou alguma coisa assim. Que haja uma punição, uma coisa qualquer ali na vida real. E a gente, assim, a atividade de checagem não tem como princípio cercear qualquer tipo de liberdade ou cercear qualquer tipo de opinião ou discurso. A gente não checa opinião. Opinião tá fora do princípio e nem como poder. Vocês não têm esse poder. A gente não tem esse poder, meu Deus. E eles nem seguem o que vocês recomendam. Exato, então, realmente... né? Mas tem essa ideia que ele vem batendo muito e que eu tenho um receio de que pela reiteração desse discurso, isso acabe colando cada vez mais. Porque a ideia de que a checagem é uma atividade que censura, ela tá espalhada em todos os espectros políticos. Ela não é uma coisa que só a direita diz ou só a esquerda diz. E aí a gente tem uma gigante da tecnologia, o cara que fundou essa empresa, colocando a gente, os checadores, que são 200 organizações ao redor do mundo. No Brasil, nós somos, se muito, 100 pessoas. No mesmo patamar de alguém que tá impedindo as pessoas de dizerem coisas, que tá perseguindo as pessoas. A gente não tá fazendo isso, né? Vocês têm como medir o impacto que vocês têm? Porque tem toda uma discussão de se é eficaz ou não você dizer é falso. Eu já li que isso às vezes tem um efeito contrário. Você diz que a Terra é plana é falsa. A pessoa fica, Terra plana, Terra plana, vou Terra me informar plana. mais sobre isso, vou entender. E aí ela entra na toca do coelho no YouTube e nunca mais sai. Então eu queria saber se é possível vocês medirem o impacto que vocês têm, se existe, se tem um impacto para começar, e como vocês fazem para medir caso tenha. Essa é a pergunta que eu mais tenho medo quando eu vou dar entrevista sobre isso, porque eu quero dizer que a gente não consegue medir porque a medida é a mudança de comportamento e isso é muito difícil de medir. Ou eu quero defender que sim, tem muito impacto porque é a maneira como a gente vê o trabalho que a gente faz. Numericamente, não tem um índice de impacto da checagem, seja dentro do ambiente da Meta, seja de maneira geral na sociedade. Então, não tem como a gente dizer assim, desde que a gente começou esse programa da Meta em 2016, a desinformação diminuiu tantos %. Não existe esse índice, até porque a Meta não é transparente com relação a quantas publicações são retiradas do ar, ou tem o seu alcance diminuído, ou qualquer coisa desse tipo. Houve uma época em que a gente recebia alguns relatórios, mas esses relatórios não existem mais. Então, a gente monitora esse impacto muito mais pela nossa relação com a audiência e por movimentos que a gente vê em outras frentes. Por exemplo, quando a checagem começou, o jornalismo era prioritariamente declaratório. Ainda é muito, né? Explica o que você quer dizer com isso. A gente tinha, em veículos tradicionais, o costume de colocar no título, na manchete, uma declaração, vacina não funciona, diz Bolsonaro. Acabou aí. E aí, isso entra nessa coisa que tu falou. A pessoa vê só o vacina não funciona, diz Bolsonaro. Ela entende que o Bolsonaro é o presidente do Brasil. Bolsonaro, tô falando aqui, mas pode ser qualquer um, né? Ela entende que ele é uma autoridade
E que, bom, então se o presidente está dizendo, né, então realmente isso aqui não funciona. E foi aquilo que ela capturou. E o jornalismo fez isso durante muitos anos, muitos anos. Quando a gente começou a fazer checagem e a gente começou a mostrar que nessas informações que eram repetidas havia um comportamento reiterado que tinha como objetivo justamente colocar na cabeça das pessoas o que era informação falsa, o jornalismo tradicional começou a dar mais contexto, inclusive nas manchetes. Ah, que interessante. Inclusive dizendo: vacina não funciona, diz Bolsonaro, sem nenhuma comprovação, sem apresentar dados, sem trazer informações científicas. Ou estudos dizem o contrário. Isso começou a aparecer com mais frequência. Então, para mim, esse é um impacto. A gente começou a ver isso durante a pandemia, principalmente, até por isso o exemplo da vacina, porque eu acho que ele é mais concreto, né? Agora que você está falando disso, eu me lembro de ver sempre nos jornais medicação sem comprovação. Várias dessas informações, assim, começaram a ter um pouco mais de contexto, inclusive nos títulos, que é o que realmente fica na cabeça das pessoas. A gente teve um crescimento muito grande, assim, em redes sociais, as pessoas mandam muitas sugestões. A gente recebe cerca de 300 sugestões por dia. Então, além assim, de vocês procurarem, as pessoas mandam, verifica isso aqui. E eu acho que essa interação da audiência também é um indício de que as pessoas estão mais familiarizadas com esse tema, sabendo que isso existe e que tem um lugar onde elas podem ter a certeza ou ter uma ideia de que uma informação é falsa ou é verdadeira. E outra coisa também, né, Branca, é assim, quando os leitores mandam mensagens muito queridas, assim. Por causa de vocês eu não caí num golpe X. Não mandei o Pix que foi pedido. E acho que na questão dos golpes, e a gente tem um site específico para isso, né? Um site específico para golpe. Será que é golpe? E aí isso seria esse tipo de informação que o Zuckerberg estava falando. Isso originalmente que ele queria, é isso, terra originalmente. plana, E tanto golpe. A gente continua fazendo que a gente tem um site específico em que a gente faz só golpe, só orienta sobre golpes. Então, a quantidade de discurso político que é checado dentro do programa do Facebook é muito pequena. Do que a gente está falando? É político partidário? O símbolo do PT não é uma estrela azul, sabe? Não é disso que a gente tá falando, né? A gente tá falando de coisas que influenciam a vida das pessoas, a política influencia a vida das pessoas. A gente tem muito conteúdo no Brasil sobre políticas públicas. Essa coisa do Pix, de fiscalização do Pix. Que também, assim, essa eu acho bem polêmica, porque o meu entendimento é que o governo não explicou direito o que ia acontecer. Então, assim, claro que a gente não vai ter uma taxa sobre cada transação do Pix. Mas, quando chegar a hora do imposto de renda, se tu tem uma movimentação maior do que essa de 5 mil reais, juntando tudo, vai ter que declarar imposto de renda. Muitas pessoas hoje não declaram. Então, é nesse terreno que as coisas acontecem dentro do ambiente de redes sociais. E é importante também a gente enxergar que quando a gente checa uma informação que é sobre políticas públicas ou que é sobre se a Terra é plana ou não, todas as afirmações que a gente faz nesse sentido hoje estão ligadas a posicionamentos políticos, mas também são a vida real das pessoas. Então é impossível a gente tirar uma coisa da outra, né? Eu continuo conversando com a Natália já, depois do intervalo. Nessa segunda parte, a gente fala sobre regulamentação no Brasil e no mundo, sobre raposas cuidando de galinheiros, se a gente está ou não só enxugando gelo e o que fazer com as nossas redes sociais. E me diz uma coisa, eu tenho a impressão, sempre tive essa impressão, desde que eu ouvi falar desse programa da Meta, que tem uma contradição inerente a você ter um programa de checagem por terceiros financiado pela Meta, checando plataformas da Meta e tentando tirar das plataformas justamente os conteúdos que dão mais engajamento e que, portanto, dão mais dinheiro para a Meta, porque eles ganham dinheiro quanto mais a pessoa fica na plataforma, melhor para eles, né? Então, me parece que tem uma contradição inerente a isso. Me parece um pouco a raposa cuidando do galinheiro. Sim, concordo em parte. Quando surgiu lá atrás, se tinha uma ideia de que realmente o ambiente precisava melhorar. Então, teve um momento em que
essa discussão existiu, assim. Sabemos que o que mais engaja é o conteúdo falso, é o conteúdo… Inflamatório, né? Não é nem o conteúdo falso, é o conteúdo mais raivoso, discurso de ódio, que daí é uma outra coisa. A gente não tem nada a ver com isso. Isso é moderação de conteúdo, é outra seara, que também tem mudanças importantes. Mas teve essa discussão e se tinha a impressão de que aquilo precisava realmente diminuir, que a plataforma ficaria mais saudável de outra maneira, que as pessoas iam engajar com outra coisa. Só que a realidade não é essa. Não aconteceu, Não né? aconteceu dessa forma, né? Então, a gente continua meio que enxugando gelo, devolvendo ali, e igual as pessoas continuam se engajando cada vez mais nesse tipo de conteúdo. Eu entrevistei uma vez uma moça brasileira que estava trabalhando numa dessas plataformas, horrível. que ela não podia dizer qual era. Tá num episódio do Rádio Novela Apresenta que a gente pode linkar no site, mas ela ficou doente. Porque, assim, nos primeiros dias, ela viu pedofilia com uma menina que ela disse que parece ter uns 7 anos. Ela viu um assassinato, pessoa sendo morta e sendo jogada numa cova. E, assim, nos primeiros dias de trabalho. É terrível. A moderação diz respeito especificamente a coisas que estão nas políticas e diretrizes de comunidade. Não vai ter na política lá, na diretriz, que mentira não pode. Não tem. Também a mentira faz parte do mundo, né? Então, assim… Eu posso estar mentindo pra minha prima, e aí, eu posso mentir? Vou mentir. No dia a dia, a gente não é checado 100% do tempo. Não é checado. E não é isso que a gente faz na checagem. Mas, na moderação, as principais mudanças que aconteceram são relacionadas a discurso de ódio hoje. É muito difícil para algumas pessoas, o discurso de ódio é só uma opinião. Então, eles flexibilizaram a política muito nesse sentido, de que coisas relacionadas a gênero, a orientação sexual e a raça vão deixar de ser classificadas como discurso de ódio, alguns xingamentos. Isso é bastante sério, mas isso não tá no escopo da checagem. E agora a gente tá vendo essa contradição inerente que eu tava falando, de que eu acho que é um pouco a raposa cuidando do galinheiro. A gente tá vendo isso agora, né? Porque eles fecharam esse programa, cortaram o financiamento. Eu imagino que várias agências de checagem no mundo vão fechar, né? Eles fecharam o programa especificamente nos Estados Unidos, né? Mas aguarde, né? Não vejo por que eles não vão fechar no resto do mundo. Por que eu digo isso, Branca? Porque assim, a gente tem um receio de que as pessoas entendam que porque fechou nos Estados Unidos, fechou em todos os lugares do mundo e elas vão continuar vendo verificações nas suas timelines em outros países. Então, o nosso contrato continua ativo. Durante todo o ano de 2025, o nosso trabalho não mudou. A gente vai continuar fazendo esse trabalho e as pessoas vão continuar vendo aquela etiqueta de que aquilo foi verificado e que é falso. Leia aqui a checagem. Vai chegar, mas não chegou ainda. No fim, o que eu acho que fica também é que, assim, tem muitas empresas de checagem ao redor do mundo que surgiram no escopo desse programa. Ou seja, elas são 100% financiadas pelo dinheiro desse programa. Acho que nos Estados Unidos são poucas, que nesse momento é o impacto maior, porque vai ser retirada a grana quase imediatamente, né? E a gente sabe que sustentabilidade financeira do jornalismo é uma questão, né? Então, sim, a gente vai ter, muito provavelmente, uma diminuição da quantidade de organizações de checagem, se esse programa acabar também em outros países. Tem esse impacto, ele é bastante sério. E eu acho que ele desidrata uma comunidade que vem crescendo, que vem se fortalecendo e que é uma resposta a uma preocupação que todo mundo tem, que é desinformação, né? E acho que deve ter um efeito dele dizer que ele ia, literalmente foi isso que ele falou, que ele ia se livrar dos checadores, que os checadores tinham um viés, tira a credibilidade de vocês, né? Tira a credibilidade da atividade e também diminui a percepção da importância da informação verdadeira. E o que a gente tem observado nos últimos anos, a gente dizia muito lá atrás, as pessoas tomam decisões erradas por conta de desinformação. Elas são expostas à desinformação e aí elas tomam decisões erradas porque elas viram a desinformação. Esse ano eu já adotei um discurso que é: as pessoas tomam decisões erradas apesar da desinformação. Elas sabem que aquilo ali é falso e elas não estão nem aí, porque aquilo ali, de alguma maneira, expressa um desejo ou uma crença que ela tem, que é muito forte, que está ligada a uma constituição pessoal, né? De identidade, né? Exato, não é um problema do jornalismo, é um problema que a gente está vivendo como sociedade. Tem questões psicológicas, biológicas, é muito enorme. O que forma
essa tendência a acreditar em desinformação e como as pessoas lidam com isso também. É o que as pessoas querem acreditar, né? Exato, I want to believe, arquivo X, né? I want to believe em extraterrestre, mas em todo o resto Exato, também, né? ultimamente em tudo. Então, vai ser um momento delicado. Eu acho que a gente vai precisar, assim, de um reforço de todas as pessoas que podem apoiar o que a gente faz. Ainda vamos ter 2025 aí para se resolver, porque se adaptar. Talvez em 2026 a gente não tenha mais contrato. Mas é isso, assim, a gente vai precisar de reforços. Isso é uma coisa, assim, vocês estavam preparadas? Vocês viram isso chegando? Ou pegou vocês de surpresa? Como pegou a gente? A gente sabia que ia acontecer, não sabia, tipo, fomos informados, não é isso. Mas pela leitura de cenário, a gente imaginava que pudesse acabar em algum momento o programa, que pudesse ter um anúncio parecido com esse e tal. Mas eu fui pega de surpresa um pouco pelo prazo, assim. Imaginei que isso só ia ficar mais concreto depois da posse do Trump, em 20 de janeiro. Né? E aí o cara chega, sei lá, no dia 7, que é depois da confirmação ali no Congresso. Eu achei uma aposta muito alta, assim. O tom do anúncio dele surpreendeu você? Essa coisa de dizer que ia se livrar, que uma coisa bem... Eu achei desrespeitoso no sentido de que a gente sempre teve um canal aberto e nunca foi dito, olha, o trabalho não tá legal, tá parecendo uma censura, parece que vocês estão tendenciosos politicamente, ou tá enviesado. Nunca foi dito, e aí de repente o CEO da empresa chega lá e diz... Vou me livrar desses caras porque eles são muito tendenciosos. Então, é meio uma facada nas costas, assim, né? Agora, uma coisa, você estava falando de outros países, e eu queria te perguntar sobre isso, para você explicar pra gente as regulamentações que existem ou que os países estão tentando emplacar, tanto aqui no Brasil quanto na União Europeia, porque o Zuckerberg fala especificamente da União Europeia, que ele acha que a União Europeia está criando regras que tornam impossível a inovação, e, enfim, inclusive censura. E ele fala que na América Latina tem tribunais secretos que podem obrigar a plataforma a derrubar conteúdos de maneira discreta. Cortes obscuras. É o que ele fala, exatamente. Eu imagino que ele esteja pensando no Brasil e em outros países, talvez, mas que o STF esteja fortemente na cabeça dele nesse sentido, por causa do que aconteceu com o Twitter, né? Sim. Então, o que está se tentando fazer aqui no Brasil e na União Europeia que está deixando o Zuckerberg tão aflito? Aliás, aflito não, que ele está bem tranquilo, mas por isso... eu acho que ele agora está mais tranquilo do que em qualquer outro momento dos últimos anos. Ele está soltinho. Soltinho. Tá soltinho. Na União Europeia, que é onde a gente tem um pouco mais de avanço, se tem uma comissão que discute essa regulação das plataformas, de como que elas devem lidar com os diferentes males que elas causam. E aí tem lá compromissos que as plataformas têm, elas têm que ser mais transparentes com relação a quais medidas estão sendo adotadas, elas têm que deixar muito claro qual é o escopo do trabalho que está sendo feito em parceria com os checadores. Não tem nada a ver com cercear inovação, não tem nada a ver com isso, tem a ver com realmente criar um ambiente mais saudável para quem está usando as plataformas. E tem alguma punição, alguma obrigatoriedade? Eles têm algumas obrigações e tem multas previstas caso eles não cumpram algumas determinações, como o relatório de transparência, por exemplo. Sim. No Brasil, o que a gente tem nesse momento é uma discussão dentro do PL 2630, que é um projeto que já vem sendo discutido há muitos anos, que está parado nesse momento. Em abril do ano passado, o Arthur Lira decidiu parar tudo e criar um novo grupo de trabalho para discutir esse projeto. Isso não andou. E o 2630, ele é um projeto polêmico, assim, porque ele ficou conhecido como PL das fake news, mas não tem nada a ver com fake news. Não tem nada a ver com desinformação, assim. Ele tem a ver com a responsabilidade das plataformas sobre o conteúdo que circula nos ambientes delas. Então, tem as questões. Qual é o tamanho da plataforma que tem as obrigações do 2630? Porque, assim, o Tinder é uma plataforma. Isso é interessante, eu não tinha pensado nisso. Quer dizer, você vai regular a Meta e o Tinder da mesma maneira. Quer dizer, se tiver informação falsa no Tinder, o Tinder pode ser responsabilizado porque alguém tá mentindo no Tinder, dizendo que é lindo e gostoso. Não, e vamos combinar que mentir no Tinder, é quase que uma regra, né? Por favor. Então, é uma discussão que em algum momento se fez e tem uma certa dificuldade de estabelecer quais são as plataformas que vão ser reguladas. Plataformas com criptografia, Telegram, Signal, WhatsApp, mesma coisa. Tá dentro, tá fora. Tá bom, decidimos o que vai ser regulado, botamos aqui uma régua e tal, vai ser assim. O que a gente quer?
Porque as plataformas são empresas de tecnologia. Até segunda ordem. A gente quer que elas sejam responsabilizadas pelo conteúdo ou é o usuário que tem que ser responsabilizado? Então, assim, é muito um complicado. monte de discussões pequenas que acabam se transformando numa discussão enorme. O PL 2630 travou por uma briga entre quem seria o órgão que regularia as diretrizes, que faria o regramento e que faria a fiscalização. Porque se as empresas são de tecnologia, elas não podem responder ao Ministério das Comunicações. Que seria o caso de um jornal, uma televisão. Exato, Certo. né? Aí elas devem responder ao Ministério da Ciência e Tecnologia. Quem deve fiscalizar é a Anatel, sei lá, é uma entidade que a gente vai criar. Uma entidade nova. E aí, se a gente vai criar uma entidade nova, cadê o orçamento na Lei de Diretrizes Orçamentárias? Da onde nós vamos tirar? Não é simples, Muito realmente. complicado. É muito complicado. Tudo questões né? que eu não tinha nem pensado. São muitas coisas. Faz muito pouco tempo que a Meta fez esse anúncio de fim de checador, fim de moderação. Mas você já viu algum efeito ou aqui ou em outros países? Eu vi um efeito que me preocupou bastante e eu tenho medo de falar porque vai dar ideia. Não se preocupe que alguém já teve essa ideia. Que é o seguinte: tem muita gente que mora nos Estados Unidos e publica conteúdo em português para audiências brasileiras. Muitos brasileiros que fazem isso. Essas pessoas estão agora fora do alcance do programa de verificação. Elas podem falar o que A elas quiserem. restrição está sendo feita pela localização. E aí eu não vou nem explicar como é que isso é possível de fazer via VPN, porque as pessoas vão, né? Mas assim, As pessoas já devem ter percebido. esse é o tipo de coisa que vai acontecer. E você viu isso acontecendo já? Eu vi impossibilidade de informar que um conteúdo é falso. Ah, uau. Quando Quer dizer, você ele já é pegou... postado por uma pessoa que não tá no Brasil, que tá nos Estados Unidos. Não é que tá em qualquer outro lugar, mas que tá nos Estados Unidos, sim. Isso vai acontecer. E a gente não tem, assim, dentro do programa, não tem uma medida que a gente possa fazer. A gente, claro, informa que isso está acontecendo. Eu vi que teve um pico de buscas por como deletar, como sair, né? Como das sair redes. do Facebook, como sair do Instagram, como sair da... Que é um movimento, na verdade, que muita gente já fez nos últimos anos. O Facebook, por exemplo, é uma rede que gente da minha geração quase não usa. Mas meio zumbi, né? Apesar de que tem muita gente lá. Tem, A sei lá, gente- bilhões, literalmente bilhões de pessoas Exatamente. lá, né? Eu fico lá também por questões profissionais, é importante, Eu acho que né? depende do Tem- país também, né? Eu acho que tem países em que o Facebook é muito importante, não tem? Tem, acho que a Índia ainda tem uma relevância grande. Nos Estados Unidos é ainda uma rede muito relevante. Uma medida que é tomada no Facebook, em proporção, é muito diferente de uma medida que é tomada no X, por exemplo. Essa questão das notas da comunidade, que seria a substituição do programa de verificação independente, que é quando os usuários adicionam contexto e não especialistas fazem isso, ela já existe no X, ela é muito pouco eficaz. A gente fez já reportagens mostrando que no Brasil, em português, só 8% das notas que são adicionadas chegam de fato ao usuário final. As pessoas Isso é que têm é uma mais nota contexto. comunitária. Então, que no anúncio da Meta, eles falaram, agora a gente vai usar o mesmo sistema do X de É. nota comunitária. Tu é te isso? cadastra- Fazer tipo um Wikipedia, assim? É o mesmo princípio da Wikipédia. Sei. Tu faz um cadastro, é aprovado Ah, tá. ou não, de acordo também com as tuas atividades lá dentro da plataforma. E aí tu tem uma autorização para adicionar contexto a informações que circulam ali naquele lugar. Sei. Só que são usuários comuns. E aí, os usuários comuns, eles não têm a mesma metodologia que tem alguém que tá fazendo isso de uma maneira independente, como é um verificador, um checador de fatos e tudo mais. Sem contar que os usuários que normalmente contribuem para esse tipo de atividade são os usuários que são mais engajados. Os usuários mais engajados Claro, porque a pessoa tem que se cadastrar e provar são que os pode. usuários mais polarizados. Sei. Todo esse movimento do Zuckerberg é um movimento político. Ele tá fazendo uma aposta de que o governo Trump vai defender a empresa dele contra regulações que estão sendo feitas em outros lugares. Então, acho que vai dar esse ano aí de 2025 para ver se ele realmente vai ter esse apoio e isso vai acontecer. E aí, lá no final de 2025, a gente vai ver o que vai acontecer de fato. Você acha assim, que é uma né? aposta certeira ou uma aposta duvidosa? Porque Eu realmente acho não dá muito- pra saber. Eu o que acho o muito Trump vai fazer. duvidosa, ainda mais quando ele afronta, como ele fez assim com a União Europeia e fez com o Brasil. Eu acho difícil, acho que é uma questão de soberania nacional.
Esses dias eu tava dando uma entrevista e aí eu falei assim, tudo que acontece nos Estados Unidos acaba influenciando o mundo inteiro. Era uma entrevista pra NPR. E aí ela falou assim, o que tu quer dizer com isso? Eu falei, porque vocês têm uma mania de achar que os Estados Unidos mandam no mundo. E tá aí o TikTok tendo que ser vendido pra poder operar nos Estados Unidos. Isso é um presente pra Meta, né? Então, assim, embrulhadinho com laço. Exato. Quer dizer que essas empresas de tecnologia, fora o TikTok, essas grandes elas são todas americanas, e elas mandam no mundo. Exatamente. Elas mandam no nosso mundo aqui. A gente vê efeitos graves na vida real. E acho que não é um consenso a qual regra elas devem obedecer. Porque se é uma empresa americana, deveria obedecer a regra americana, mas aí ela tá influenciando diretamente outros movimentos em outro país. Então, a sociedade desse país obedece às regras desse país. Então, se essa empresa é parte disso, também deveria obedecer. Na minha faculdade, em 2005, todas as redações, todas as coisas que a gente escrevia começavam com os efeitos da globalização. É um pouco isso, né? Assim, a gente não sabe muito como que isso vai acontecer e quais são as regras de fato. Eu não acho que o movimento é acertado, assim. E acho que ele vai ter consequências desastrosas para o nosso ambiente. E acho que também tem uma coisa que a gente perde às vezes de perspectiva, que é o fato de que essas empresas são empresas. São empresas. A gente não tem nenhuma transparência sobre o algoritmo que elas usam, de que forma as coisas que aparecem pra mim não aparecem pra ti, ou como é que eu tô sendo mais exposto a um anúncio X ou Y. A gente não sabe, porque isso é segredo industrial e tá tudo certo. É assim que o capitalismo funciona. Não, super faz sentido. Né? Beleza. Agora, a gente entra ali achando que é a nova praça pública, é onde as pessoas vão ter o espaço para falar, tem que resguardar a liberdade de expressão, resguardar o direito ao discurso político. Gente, não é assim, não é a mesma coisa. Se a gente perde isso de perspectiva, a gente tá ralados. Me diz uma coisa, como é que é a tua relação pessoal com rede social? Eu uso, assim, algumas redes, mas muito porque... Sei lá, a gente tá meio na rotina, né? Eu sou viciada em TikTok, principalmente, ultimamente. Que eu acho bizarro, assim. Eu perco muitas horas assistindo vídeos. Então, nessa época, por exemplo, que eu sou assídua frequentadora de blocos e sou uma amante do carnaval, eu passo o tempo inteiro no TikTok vendo inspirações de roupas, tutoriais de como eu vou fazer as coisas, fantasias e etc. Então, é meio essa relação de voyeur, assim. Eu só assisto muita coisa, mas eu detesto postar coisas. Você sabe que eu me dei o trabalho de ouvir a entrevista dele no Joe Rogan? Eu nunca tinha ouvido um episódio do Joe Rogan, porque eu prezo meu bem-estar mental, mas nesse caso eu falei, não, eu preciso ouvir o que o Zuckerberg está dizendo, e são 3 horas de conversa, mas foi bom ter ouvido, porque você meio que entende qual é aquela cabeça, né, de energia masculina, de testosterona, isso... Uma ideia de supremacia masculina, assim, né? Branca. Eu vi aquela entrevista e eu fiquei, caceta, sabe, eu tô aqui dando dinheiro... Tudo bem, me distrai, mas eu tô aqui dando dinheiro pra esses caras. Depois eu falei, eu dou dinheiro pro YouTube, não vou parar. Preciso do Google e do YouTube muito pra fazer pesquisa pra entrevista, pra tudo. O Instagram, às vezes, é super útil também, que você vai entrevistar uma pessoa e você vai lá ver coisas da pessoa. É super, super útil. Além do que me diverte, eu não vou parar de usar a internet. Claro. Então... Sabe? Então, que diferença vai fazer, na verdade, né? Então... Não, e acho que do ponto de vista... Claro, não é o nosso caso, né? Que a gente só usa pra olhar as coisas e não posta muitas coisas, né? Mas algumas pessoas ativas vieram me perguntar. Eu devo sair, não devo? Meus pais, por exemplo, que são super ativos no Facebook. Eu falei, não saiam. Fiquem lá e continuem Presta atenção. Colocando as coisas, né? E promovendo debates, porque isso também é um problema. Se a gente que tem uma outra visão ou... Enfim, se visões diferentes saem desses espaços, eles vão ser tomados por uma visão única. E aí, isso também é ruim pro debate. Ainda mais se a gente não tem alguém ali pra fazer esse equilíbrio. Pra essas pessoas, pro lado escuro, então, né? Eu acho ruim sair, mas eu também acho que é ruim pra saúde mental ficar. Então, é uma coisa assim da gente meio que saber... O que é melhor individualmente, assim, eu acho, né? Não tem uma possibilidade de se lançar uma nova rede que vai substituir o Facebook ou o Instagram ou as redes da Meta como um todo, porque esse é um movimento orgânico. Então, assim, pode ser que surja
uma rede e aí as pessoas vão aderir, como aconteceu com o TikTok. Mas esse movimento da substituição, que nem teve, quando fechou o X no Brasil, as pessoas migraram pro Blue Sky. Não é o mesmo engajamento, não são as mesmas pessoas. E aí, quando o X voltou, as pessoas esqueceram que o Blue Sky existe. Não é uma coisa que, vamos fazer aqui uma nova rede e todo mundo vai pra lá e essa rede vai ser mais saudável e todo mundo vai praticar yoga e meditação e vai ser super bom. Não existe, não é, porque é muito orgânico esse movimento. Uma rede cresce a partir dos gatilhos que ela dispara, das coisas que ela faz a gente ficar viciado. Então, acho muito difícil uma substituição direta, assim, elas por elas. Não vejo isso funcionando. É complicado. Ai, é como eu tenho terminado quase todas as minhas entrevistas. Mas também vocês querem entender as coisas que são, assim, complexas. Aí não tem como, né? Obrigada por ouvir o Fio da Meada. No site da Rádio Novelo, você pode encontrar a transcrição do episódio. E se você quiser saber mais sobre o podcast, a gente está no Instagram, no @Rádio Novelo. Você pode seguir a gente por lá e também na plataforma onde você está ouvindo esse episódio. Dá para deixar um comentário sobre essa conversa tanto nas nossas redes, quanto na Apple e no Spotify. O Fio da Meada é um original da Rádio Novelo. Tem episódio novo toda segunda-feira. A coordenação e produção são da Evelyn Argenta e da Ashley Calvo. A direção criativa é da Paula Scarpim e da Flora Thomson-Devô. A direção executiva é da Marcela Casaca. A edição executiva é da Natália Silva. A gerência de produto é da Juliana Jäger. A edição desse episódio é do Thiago Picado e da Paula Scarpim. A mixagem é da Júlia Matos. A música original é da Luna França. O apoio de produção é do Vitor Hugo Brandalize, da Bia Guimarães, da Sara Zoubel, da Carol Pires, da Bárbara Rubira, da Carolina Moraes e da Isabel de Santana. A produção desse episódio foi da Paula Scarpim e da Natália Silva. O desenvolvimento de produto e audiência é da Bia Ribeiro. A identidade visual é da Natasha Gompers. A coordenação de ilustração e design é do Gustavo Nascimento. A análise administrativa e financeira é da Tainá Nogueira. A checagem desse episódio é da Caroline Fará e a revisão de transcrição é da Flora Vieira. Obrigada e até a semana que vem.